Brincando. Brincando. Não culpo ninguém por causa disso, não. Vou gravar, viu, pessoal? Tá gravando. Muito bem, muito bem. Pessoal, é o seguinte, né? A gente já tá chegando no fim do nosso ano letivo, né? Daqui a pouquinho é o Enem, para quem vai fazer, né? Algumas pessoas preferiram não fazer, mas enfim. Esse ano o Enem também tem uma peculiaridade, né? A gente não sabe. O ano passado já foi um pouco diferente, ainda próximo do que a gente conhecia. Mas vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Teve algumas regras que mudaram em relação aos candidatos, né? Excluíram candidatos que o ano passado não foram por causa da pandemia. Esse ano, né? Não foram por causa da pandemia. Enfim. Mas é isso, né? É uma avaliação que pede de vocês muitas coisas, muitos conhecimentos que eu acho que os seus professores desse campus, né, do ensino básico, né, das disciplinas de ensino básico, acho que trabalharam, pelo que eu conheço, né, trabalham razoavelmente bem os conteúdos. E eu tenho tentado, assim, por mais que algumas coisas não caem, né, como filosofia da técnica, esse tipo de coisa não cai, né, cai em termos de problemas, né? Muitas vezes o problema da tecnologia cai, enfim, muitas coisas que a gente trabalhou esse ano cai. E Foucault cai. Foucault é um autor que sempre cai, né? Nos vestibulares, né? Na Unicamp, saiu agora o vestibular da Unicamp, né? O Foucault é um autor que sempre cai. E é muito simples, é muito fácil a gente achar Foucault e algum resumo sobre Foucault relacionado à filosofia, à sua questão do poder, né? Essa explicação que ele tem em relação ao poder, as perspectivas que o Foucault tem em relação ao poder. Então, vigiar e punir é um tema que dá para fazer na redação e tudo mais. E aí, enfim, eu quis pensar, eu acho que Foucault é um autor importante, mas assim, existem várias possibilidades de aproximação da obra dele, né? E eu quis trazer o Foucault aqui, ele não é um filósofo da ciência, mas eu quis trazer ele nessa discussão que a gente está fazendo da filosofia da ciência, porque ele tem uma discussão sobre episteme, uma discussão sobre os saberes, né, como é que os saberes são constituídos, que, a meu ver, é uma discussão fundamental, né? A filosofia da ciência não incorpora essa abordagem propriamente dita, mas a antropologia da ciência, a história da ciência, várias outras áreas do conhecimento acabaram, né, de alguma forma, incorporando algumas das perspectivas de Foucault e algumas das perguntas que o Foucault faz, né? Então, ele é um autor que, de fato, quando ele está falando sobre ciência, ou quando ele está falando sobre o saber, né, como que o saber é construído, a lógica de produção de saberes, enfim, ele tem um diferencial, né? E, como eu disse na aula, né, a aula está gravada lá, ele tem um diálogo, digamos assim, com Kuhn. Um diálogo pequeno, um diálogo tímido, um diálogo não muito público, quer dizer, é público, mas não muito esmiuçado, né? Que é sobre o problema do paradigma do Kuhn, né? Que o Foucault vai preferir abordar de um outro ponto de vista, né? E aí ele vai criar o conceito de episteme. Claro, o conceito de episteme existe, né? Mas na obra do Foucault ele vai ter um sentido específico. Então, assim, a aula está lá, né? Ela tem 20 minutos, cerca de 20 minutos, com os exercícios fica um pouco mais, né? E o que eu pensei é trazer para vocês aqui, na verdade, um pouco do porquê que eu trouxe, né? O Foucault e como que eu trabalharia isso, né? Como que a gente poderia aprofundar algumas questões aqui. Então, é um pouco isso, né? A questão do Foucault é o problema dos regimes de verdade, né? Essa criação desse conceito. E eu queria só uma coisa que eu acho que talvez, né, tá lá na gravação e que talvez na leitura que vocês vão fazer, possam vir a fazer do Foucault, talvez isso não fique tão claro, mas eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, né? Assim, quando Foucault fala assim, né, que cada época tem um regime de verdade, que cada época
cria para si um conjunto de regras, né, um conjunto de sistemas que vão definir quem que produz o conhecimento, quem produz o saber, quem é a voz legítima, né, para se falar sobre o saber, sobre a verdade, né? Quando ele está falando disso, das épocas, a época não é uma coisa, não é uma temporalidade assim tão clara para os sujeitos que a vivem, né? Quer dizer, não é como se assim, a minha geração tem um regime de verdade e a geração de vocês vão ter um outro regime de verdade. Não é disso que se trata, né? É claro que a gente pode discutir aqui que o momento que a gente está vivendo, né, a década de 10, ela talvez seja um momento de inflexão na vida da humanidade, né? E o que a gente está vivendo agora na década de 20 seja realmente alguns impactos dessa inflexão em vários sentidos, né? No terreno do antropoceno, né? No que a gente tá destruindo a Terra. Alguns autores chamam de capitaloceno, né? Que na verdade essa destruição ela é de fato constituída com o capitalismo. Ou mesmo as questões políticas, né? Esse retorno a um imaginário, né? De uma pureza política, de uma pureza de raça, de uma pureza da palavra, né? De uma palavra sagrada, enfim, a pureza do homem branco, né? Enfim, tudo, né? O fascismo voltando no mundo. Então, quer dizer, muita gente está falando que isso pode ser um momento de inflexão importante. Bom, tirando essa questão, né, a época ela é um momento maior, né, um momento grande, um momento longo. Então, por exemplo, o Foucault mesmo ele vai definir vários momentos, né, ele vai ter uma leitura da época clássica que vai se estender até o século XIX, por exemplo, século XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, é uma periodização que ele faz. Cada época, cada momento cria um certo regime de verdade, né, que vai permitir, por exemplo, a questão do louco, vai permitir que a gente fale alguma coisa, alguma verdade específica sobre a loucura, né? Cadê a loucura? Aqui, é psicologia. É psicologia. Cadê? Aqui, né? Mas esse regime de verdade, né, esse estatuto da loucura, ou então o estatuto do corpo, né, o estatuto do preso, né, do presidiário, enfim, essas questões, elas então são aqui, ó, que eu estava falando das épocas, né, a época clássica e depois a época da modernidade que vai ser criada, né, a partir do século XIX. Então são épocas que ele vai classificar como períodos longos em que um certo regime de verdade funciona. Então não é necessariamente, né, só para a gente fechar esse parênteses, né, quando ele fala de época, não é tipo assim, né, 2 décadas, 1 década, não é como o tempo a gente percebe hoje no século XXI. Né? A gente tem uma percepção do tempo hoje de que as coisas são fluidas, tudo passa, tudo é rápido, as coisas já mudaram, você é cringe, né? Pessoas de 30 anos são ultrapassadas e tudo mais. Mas não é nesse sentido que ele está recuperando, né? Que cada época produz sua verdade. A nossa verdade, ela ainda é um pouco pautada, né? Em algumas bases assim que a gente cria no pós 1990, né? Pós queda do Muro de Berlim. E olha que curioso, né? Se a gente está falando de uma mudança que está acontecendo agora na década de 20, essa mudança ela está de alguma forma recuperando essa loucura, né, da oposição do mundo comunismo versus anticomunismo, né? Uma coisa que não existe mais, mas que a gente está querendo voltar a isso. Então, quer dizer, se a gente for pensar algumas questões mais profundas da nossa época, a nossa época ela não começa agora, né? Ela começa talvez com, se a gente for pensar que a gente está vivendo uma época diferente, ela começa com o neoliberalismo nos anos 40, 50 e quando ele é posto em prática, né? Por exemplo, no Chile nos anos 70. Então a gente não está apartado dos problemas do mundo do século XX. Né? A gente ainda vive lógicas, a gente vive ainda sobre a mesma lógica, né? Talvez as coisas estão mudando,
E aí sim é importante a gente perceber e tentar identificar essas lógicas. Bom, então, na verdade, a questão da época era isso, que eu acho que talvez fica um pouco confuso para vocês quando vocês leem sobre isso e acham que, né, a época é assim, né? Agora a década de 10 é uma outra época. Não, as épocas não são lineares, não são fáceis de serem distinguidas, né? Ela é uma leitura que o filósofo ou o historiador, né, faz. Bom, então o que eu tinha separado de fato para vocês era isso, né? Assim, fazer essa explicação da época. Eu vou tentar fazer para vocês aqui agora um geralzão, né, do que eu quis fazer nessa aula, e aí eu deixo vocês, né, partirem aí para assistir a aula e tentar fazer as atividades, tá? Eu vou colocar aqui essa, que acho que fica melhor para a gente visualizar. Tá? A grande pergunta do Foucault, qual que é a grande pergunta que ele faz? Né? E aí isso vai passar em vários objetos de estudo diferentes. Né? Foucault é um cara que nasce na década de 20 do século 20, né? Acho que é 29, não lembro quando que é, 22. Ele nasce na década de 20. Ele nasce numa família de um cirurgião, uma família muito rica, e ele está para ser predestinado a ser médico, né? E aí ele não quer, ele resiste, ele faz a faculdade de psicologia, tem suas questões pessoais, né? Enfim, isso é uma questão que muitas vezes a gente não fala muito sobre isso, né? Mas as questões pessoais atingem também muitas vezes o que a gente faz em termos de trabalho, e com os intelectuais não é diferente, né? A sexualidade dele sempre foi um problema na casa dele, né? O Foucault ele era homossexual, isso para ele vai sendo cada vez mais uma questão a ser uma questão pessoal dele, né? E isso é uma questão muito muito problemática na vida dele em termos de relação. E aí ele está fazendo psicologia e quando ele faz, né? Peraí, né? Ele começa a decidir estudar coisas, questões, né? Do passado, mas não é simplesmente questões do passado, né? Porque trabalhar com o passado não é o que define um historiador ou o que define a filosofia que ele faz, né? A grande questão dele, o olhar que ele lança para a história é um olhar da pergunta. E é essa a pergunta. Como foi possível isso que existe agora se tornar isto que existe agora, né? Como foi possível isto aqui ser o que é? E aí, no caso, ele está falando da loucura, mas pode ser qualquer coisa. A grande pergunta dele, se vocês pensarem, né, nas primeiras aulas de sociologia, nas primeiras aulas que a gente tem, né, sobre até talvez história também, né, na primeira série, qual que é a função da sociologia? Qual que é a função da história? Desnaturalizar aquilo que é tido como natural na sociedade. Eu não sei se vocês lembram disso, mas essa é uma das funções da sociologia, essa é uma das funções das ciências sociais. Desnaturalizar aquilo que a gente acredita ser algo natural. Sempre foi assim, as relações sociais sempre foram assim. Ora, não, elas são construções, né, de sociedades, construções de pessoas que se organizam, né, e que, enfim, acabam construindo determinadas formas de existir. Então, a pergunta do Foucault é essa, é uma pergunta histórica. Como foi possível a loucura ser medicalizada e ser encarcerada, né, em um primeiro momento, depois medicalizada, né? E aí ele vai fazer uma história, a tese dele, né, primeiro trabalho, o grande trabalho dele é a história da loucura, né, que ele vai analisar, né, como que a loucura foi qual os estatutos da loucura em diferentes momentos da história, né? Então, no primeiro momento, a loucura como algo clássico, algo quase que sagrado, algo que detém uma verdade, uma verdade a ser, de alguma forma, revelada, né? Uma razão primeira, uma razão iluminada, mas que é desproporcional, né? Ela não cabe naquela sociedade em que ela vive. Então, o louco, ele é um ser quase que sagrado, mas, ao mesmo tempo, então a gente não pode matá-lo, mas ele também não é possível de ocupar o convívio social, né?
E aí tem, enfim, a grande Anal dos Insensatos, né? Que é uma obra do Jerônimos, né? O Jerônimo Bosch, que é um autor, um pintor muito bonito, né? Quer dizer, uma obra muito bonita, muito interessante. Eu particularmente gosto muito. Que tem essa, enfim, essa situação, né? Do louco, né? Construir de alguma forma a sua própria república. Isso é minha palavra, né? Essa coisa da república, né? Construir seu próprio mundo, né? E a nau ser conduzida aí pelos loucos à deriva, né? Na vida humana. Mas, bom, esse é o estatuto da loucura no período clássico. E aí, aos poucos, a loucura vai ser hospitalizada, né? Vai ser cerceada. A loucura, alguns disparates, digamos assim, né? A desrazão. Ora, a pessoa que não quer trabalhar, a pessoa que, enfim, então uma série de comportamentos, uma série de formas de existência vão ser esquadrinhadas, vão ser investigadas e vão ser confinadas, né? Então a era do confinamento, século XVIII em diante, né? E aí a loucura vai ser confinada, e depois no século XIX, né, com Pinel, né, e outros autores, outros psicólogos, outros médicos, digamos assim, vão cada vez mais medicalizar a loucura, colocando-a em um lugar aí diferente na sociedade, né? Então a possibilidade digamos, de recolocação, né, do louco nas sociedades. Isso no século XIX e XX, né? Não antes, claro, não antes de uma série de atrocidades, né? Quem conhece aí um livro que ficou famoso, né, Genocídio Brasileiro, né, que são os asilos, são os hospícios, uma história dos hospícios. No caso, esse é de Barbacena, mas isso não é só lá de Barbacena, né? Essa situação, né, de pessoas que são tratadas como lixo, que são confinadas e, enfim, isso é uma situação muito antiga. Bom, então, uma vez essa pergunta foi feita, e ele vai fazer essa pergunta para a loucura, né, para pensar a loucura, não no sentido assim, fazer uma história do que é a loucura no sentido, sempre foi assim, né? Qual que é a primeiro louco? Não é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado, quando ele faz essa pergunta, ele está preocupado em entender o presente, né? Como que nós nos tornamos o que nós somos, né? Então, como que a loucura se tornou isso que a gente conhece da loucura? E ele vai fazer uma pergunta parecida, a mesma pergunta para a questão da medicina, né? A clínica como um universo, ou melhor, uma prática, né? Que se estabelece a partir também do século XVII, XVIII, essa prática, né, de esquadrinhar, de mexer no corpo humano, né? Até o século XVII, mexer no corpo humano não era algo... abrir o corpo humano não era uma prática, né? Assim, a gente não se conheciam os órgãos, né? Se conhecia os órgãos pelo que se sabia, assim, quer dizer... não estou dizendo que as pessoas não faziam isso, né? A gente tem que até pensar um pouco melhor essas questões aí, mas enfim, isso não era uma prática, né? E a partir do nascimento da medicina, o que se tem, na verdade, é a construção de um duplo objeto. A medicina, ela é um modelo de conhecimento, ela é um tipo de conhecimento em que temos o ser humano tanto como objeto do conhecimento, quanto como sujeito do conhecimento. Então, ela inclusive, aí na leitura do Foucault, é a medicina que permitiu o nascimento das ciências sociais. É ela que deu o que o Kuhn chamou de paradigma, né? O paradigma das ciências sociais. É o que o Foucault falaria de episteme, né? É a partir da medicina, das questões postas pela medicina em relação à finitude humana, né, em relação a essa percepção, né, de que o corpo humano é ali que tem algo a ser dito sobre a vida humana, né? Então a vida humana ela não deixa de ter
o foco para a pergunta não é mais na alma, né, e passa a ser para o corpo. O corpo, ele vai nos permitir falar algo sobre então, quando a gente vai tratar uma doença, a gente não vai tratar mais algumas consequências, né? A gente vai procurar a causa da doença, a causa daquelas dores, né? E aí, nisso, a gente investiga o corpo. E a investigação do corpo humano, ela é uma das bases, né, do nascimento das perguntas que as ciências humanas vão se propor a partir do século XIX, né? Talvez um pouco ali no século XVIII, com o Iluminismo, né? E a partir do século XIX. Então, a medicina, na visão do Foucault, que permite o desenvolvimento de uma série de questões epistemológicas que vão culminar, de alguma forma, vão influenciar o modo como nós vamos olhar a sociedade, nós vamos olhar os seres humanos em sociedade, os seres humanos na organização política, enfim, a história, a antropologia, a sociologia, né? Então, essa é uma sacada muito interessante que ele faz, né? Há algumas questões aí que a gente pode discordar e tudo mais, mas é uma sacada muito interessante, né? A partir do momento em que a gente investiga o corpo, a gente passa a tratar a causa, né? E a investigar os órgãos, o que acontece lá dentro, né? Então, é uma outra forma de perguntar que foi, né, inaugurada aí pela clínica, pela medicina. Bom, e aí, em tudo isso, né, a partir dessa segunda obra dele, ele cria o conceito de episteme. Né? A episteme é como se fosse um conjunto de códigos de uma determinada cultura. Né? Então, esse conjunto de códigos, ele pode estar relacionado, por exemplo, com trabalhos, né? Vamos pensar que o século XVIII e XIX, né, como que, de alguma forma, a gente tem uma economia política, uma lógica de um problema político como que está estabelecido, né, no Iluminismo, né, com o problema do Estado, do direito civil, do direito da liberdade, enfim, e como que isso, de alguma forma, também vai recair em alguma medida, né, nos discursos científicos. Como que esses códigos, eles perpassam a forma como uma determinada cultura, um determinado momento, vão fazer perguntas para o mundo. Vão fazer perguntas, tanto em termos, né, de uma ciência social, quanto em termos da ciência natural, digamos assim. Aí tem, né, essa diferenciação entre paradigma e episteme, que eu acho que é interessante a gente perceber. Aqui, talvez, em termos de filosofia da ciência, a gente estaria, né, mais no tradicional, né? Enquanto o paradigma, ele está pensando em termos de revolução científica, né? Em termos de uma ciência normal, uma ciência que tem uma prática normal, a episteme, ela está pensando em termos de disposição. Existe uma disposição nesse conjunto de epistemes, que permite tanto o nascimento da economia política, como uma disciplina no século XVII e XVIII, quanto o nascimento da biologia no século XIX. Então, é uma disposição, uma forma como determinadas questões podem ser feitas. Enquanto o Kuhn pensa em termos de revolução, de mudança, né, o Foucault está pensando em termos de operação da linguagem. Então, existem formas discursivas, né, de apropriação e de reflexão e de criação de conceitos. Né? Isso é muito interessante em termos de filosofia da ciência, né, que a gente está pensando o nosso objetivo. Né? Isso não está lá na aula, né? Mas eu acho que isso é muito interessante, porque se a gente pensa, né, que a nossa linguagem, a ciência comum, né, ela é capaz de informar ao cientista e o cientista, por sua vez, cria, com sua criatividade, um conceito, né? Isso é muito interessante. Isso está no livro de vocês, que eu não estou aqui com ele agora. Mas em relação ao desenho da hélice do DNA, né?
é muito, muito legal. Assim. Inclusive, isso foi um problema das relações de poder, né? Das relações de gênero, né? Que uma cientista fez e os caras lá roubaram dessa mulher, dessa cientista, e publicaram, né, a ideia dela, que é pensar a tripla hélice, né, do DNA. Bom, isso certamente tem a ver com as coisas que a gente vê no mundo, né? O Einstein, quando ele está falando da teoria, a gente já teve uma aula sobre isso, ele também está falando disso, né, da capacidade imaginativa do cientista em relação à linguagem. Né? Então, perceber o mundo e pegar um conceito, né, de uma outra ordem é o que o Foucault acredita, né, que seria esse processo de construção da episteme, de sustentação da episteme e de mudança, né, de mudança conceitual, mudança de uma disciplina, mudança de um saber. E aí as características da episteme, né, a cada momento ela vai ter um tipo de característica. Então, no período clássico era da ordem, né? Você, por exemplo, Descartes. O Descartes e a lógica cartesiana, né, que é do período clássico, é você ordenar as coisas, né? O mundo é mecânico, o mundo é possível de ser descoberto, de ser investigado, porque tem partes que funcionam e que se acoplam entre si e fazem funcionar a vida, né? E fazem funcionar o mundo. A partir do período moderno, com o nascimento da clínica, o que a gente tem é a empiricidade do homem, né? A gente começa a perceber, quer dizer, a humanidade, quer dizer, a filosofia, as ciências, os saberes vão se colocar outras questões, vão se pautar a partir do problema, né, dos dados empíricos, daquilo que permitem ou que, enfim, são elementos que definem a existência humana, tá? Apesar dessas diferenças, ambos os conceitos, né, tanto paradigma quanto episteme, trabalham nessa ideia de cortes e rupturas, né? Existem rupturas, existem cortes, mas para a episteme, para ela para essa disposição epistêmica ser superada, né, é uma questão mesmo de mudança das características, né, de um tempo, das características que vão se dar, né, nessa operação de linguagem. Por exemplo, de uma lógica que tenta observar a ordem da natureza, a ordem do universo, para uma lógica que está ocupada, né, com aquilo que o homem faz da sua existência, da sua vida, né, aquilo que nos permite dizer algo verdadeiro sobre a existência humana. Isso aqui tem muito a ver com o Kant, né, porque a gente estudou lá na primeira série, o Kant, ele faz aquela sua revolução, né, científica. Qual que é a revolução kantiana? É que, olha, nem essa briga empirismo e racionalismo, ela não faz muito sentido, porque, na verdade, são as duas formas, a gente conhece pelas duas formas. A gente só conhece, em primeiro lugar, porque as coisas no mundo nos tocam. Então, é o empirismo. Só que isso não basta. A gente racionaliza, né? Então, a gente mobiliza a razão para dar um sentido, né, àquilo que a gente vê no mundo. E aí há um giro da razão, né, que é a evolução, enfim, a evolução do saber, a evolução da razão humana. E o Kant, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, olha, há coisas no mundo que o ser humano não consegue conhecer. Então, o ser humano só consegue conhecer algumas coisas, há limites para o conhecimento. A gente só consegue conhecer aquilo que se apresenta para nós. A gente não consegue conhecer a coisa em si. Eu não sei se vocês lembram disso do Kant. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que algumas coisas, como, por exemplo, a religião, não são assuntos do conhecimento. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ter religião, né? Mas em termos de conhecimento, na obra do Kant, o conhecimento, a religião não é passível de ser conhecida pelo ser humano. Deus é uma ideia, né, que não é passível de ser conhecida. Por quê? Porque na visão do Kuhn, o conhecimento ele necessita, né, de algo empírico, algo que nos toque. A gente só conhece aquilo que se apresenta para nós e não a coisa em si. Ou melhor, desculpa, a gente só conhece a coisa tal como ela se apresenta para nós e não a coisa em si.
Então, esse problema da empiricidade do homem, ele surge ali a partir do século XVIII, né, com a medicina, com o nascimento da clínica, né, e vai se estender até o momento, até o mundo contemporâneo, digamos assim, que talvez haja aí uma ruptura, talvez seja um momento em que a modernidade já não seja mais modernidade, né? Algumas pessoas chamam de pós-modernidade, a gente está aí nessa discussão, mas o Foucault não faz essa discussão propriamente dita, tá? Bom, em resumo, para a gente fechar, né, para a gente não ficar aqui muito tempo aqui também, eu acho que em resumo, tudo isso que eu falei foi até a década de 60, 70, os trabalhos do Foucault, né? Depois ele vai ter, nos anos 70, uma obra Vigiar e Punir, depois ele vai trabalhar com outras questões, e aí essas questões do poder, por exemplo, estão muito tranquilas, tem muitas aulas, muitos resumos, eu posso até deixar para vocês alguns resumos lá, mas eu trabalhei na aula também, né? Não é como se eu não tivesse feito isso lá, mas, enfim, o meu foco aqui é esse problema, o problema da verdade, né? Qual que é o problema do Foucault, então? O problema do Foucault é que a verdade, quer dizer, há uma ruptura com uma forma platônica de ler a história. Uma forma tradicional, talvez não seja platônica em si, né? Talvez seja platônica no sentido dos seguidores de Platão, né? Do neoplatonismo, né? Mas de toda forma com essa ideia, uma ruptura com essa ideia de que a verdade está no mundo das ideias, esperando um filósofo abençoado, o filósofo iluminado a alcançar aquela verdade, né? Numa visão platônica, a gente poderia pensar que a verdade, de alguma forma, né, é defendida desse modo. Para o Foucault, não. A verdade é deste mundo. A verdade não está lá como quis acreditar, né, o Fox Mulder, né, a verdade está lá fora. A verdade, não sei se vocês já viram Arquivo X, né, uma brincadeira aqui que eu fiz, mas ele é esse tipo de personagem, esse tipo de sujeito, né, que vai entender, esse sujeito platônico, que a verdade está lá fora, né, a verdade está para ser revelada pelos alienígenas. Enquanto a Scully, né, que é uma cientista, uma médica, cientista e tudo mais, ela vai entender, não, a verdade é aqui, né, a razão explica isso tudo. É uma analogia que eu estou fazendo que funciona, mas não funciona muito bem, porque no limite a Scully ela vai fazer uma defesa muito radical da razão, né? Quase cientificismo. A gente estudou o cientificismo, né? Ela vai ser quase um representante do cientificismo. Mas é um pouco isso, né? Na questão do Foucault, a verdade ela não existe fora das relações de poder. Ela se estabelece, ela é criada nas relações de poder, né? Então, tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que ele construiu, na verdade, né, ele tá demonstrando nos livros dele que essas construções de verdades, essas formas de construção de ler a loucura, de ler o corpo humano e tudo mais, elas são frutos de uma economia de critérios, digamos assim, que ele elenca, né, que ele vai de alguma forma perceber, né, que a verdade ela sempre vai estar nessas relações de poder. E aí uma série de coisas, por exemplo, existem procedimentos, como que as coisas são repartidas, divididas, como que a verdade circula, como é que funciona, né, determinados enunciados de uma determinada forma de organização social. Então, os ritos de passagem, por exemplo, das universidades, né, como que um saber vai ser eleito como verdadeiro, né, ou não, enfim, como é que ele vai circular, né? Por outro lado, né, uma outra questão, a verdade ela sempre estar ligada aos sistemas de poder que produzem e sustentam a própria verdade, né, e aos efeitos do poder que essa verdade produz. Então, por exemplo, a medicina, né, quando ela cria o corpo, quando ela vai perceber, né, vai criar a ideia de que o corpo da mulher ele é diferente e que por isso a mulher é inferior socialmente falando, né? Então o caso a mulher tem esse tipo de doença, então ela não pode ser contrariada, a mulher, não sei, enfim, toda uma relação de poder que vai não só colocar a mulher num lugar de dominada, né?
no lugar inferior nas relações de poder, nas relações de dominação, né? No sentido de que o lugar da mulher é na casa, o lugar da mulher é ter filho, o lugar da mulher não é no trabalho, né? Ora, olha que curioso, né? Quando a gente ouve isso, e a gente sempre ouve isso, né? Isso vale para qual mulher? Para a mulher branca, né? Porque numa sociedade escravista no Brasil, por exemplo, isso valia para a mulher escravizada? Isso não valia, né? O inglês que está lá falando sobre esse tipo de coisa, o inglês que mantém empresas, né, ultra lucrativas, né, em várias partes do mundo, tanto aqui na América quanto em outros lugares como, enfim, do Império Inglês, né? Ele mantém mulheres trabalhando, ele mantém operárias trabalhando, ele mantém escravizadas trabalhando. Então, esse tipo de regime de verdade não é para todo mundo, né? É desigual, né? Então, o corpo, ele é um espaço das relações de poder, ele é um espaço das relações de violência e é um espaço das relações de poder e dos efeitos de poder que uma determinada verdade produz, né? Então, as verdades, por exemplo, a ciência sobre a ciência criminal, né, que vai definir o que é o corpo da mulher prostituta, o que é o corpo do homem assassino, que, enfim, né, as classes populares têm um nariz assim, então ele é propenso a ser assassino, então é propenso a ter uma orelha desse jeito, ele vai ser ladrão, sabe? Quer dizer, estou falando exemplos caricaturais, né, mas isso também são exemplos, a gente pode pegar exemplos da nossa vida cotidiana, né? A verdade sobre o criminoso é uma verdade que está relacionada ao modo como nós organizamos a cidade, ao modo como nós organizamos o comércio, ao modo como nós organizamos a nossa, enfim, a produção econômica, né? Enfim, e aí o Foucault tem uma diferença dos outros autores, de que quando ele fala de regime de verdade, ele não fala só, e quando ele fala que ele está ligado às relações de poder, isso não é meramente ideológico. Não é tipo assim, eu sou aqui, né, enfim, sou comunista e vou fazer aqui, vou produzir enfim, a minha ciência, produzir a minha tecnologia e vou dominar as pessoas. Eu sou capitalista, ou então eu sou fascista e vou fazer isso. Não é isso, né? Ora, é claro que os regimes de verdade estão atrelados à ideologia, mas é mais do que isso. O regime de verdade ela é condição da formação e do desenvolvimento de qualquer tipo de sociedade. Qualquer sociedade, ela produz um regime de sociedade, né? E estar por trás dessa sociedade, da lógica, da essência, digamos assim, Foucault não fala de essência, né? Ele é anti-essencialista, mas se a gente fosse pensar em termos de essência, em termos assim, de como que as sociedades são feitas. Ora, uma das bases das sociedades é a definição de um regime de verdade. Isso não é assim consciente, né? Não, gente, vamos definir aqui o que é verdade. Não. Os regimes de verdade são definidos nas relações de poder, né? Então, quando o ser humano descobre uma técnica, né, e aí essa técnica ela permite como a sociedade seja abastecida com água e ao mesmo tempo uma outra técnica que permite uma proteção dessa comunidade e essa água, por exemplo, ela vai irrigar um campo e vai ter comida suficiente para essa sociedade. Estou pensando sei lá, 50 mil anos atrás, viu, gente? Ora, ali está um processo de construção de um regime de verdade, não é deliberado. Símbolos, né, as regiões que vão ser criadas em torno disso fazem parte desse processo, tá? Bom, e aí a outra parte, né, faz parte dessa política de verdade, que talvez não venha ao caso, está lá descrito, né? O papel do intelectual não é apontar o caminho da sociedade, não é falar assim, gente, a verdade é essa, então vamos seguir a verdade. O papel do intelectual, na verdade, é pensar se é possível constituir uma nova política da verdade, uma nova forma como a verdade é produzida, como a verdade é construída, né? E, ao mesmo tempo, um dos papéis é pensar a separação, né? Ou melhor, como que o poder opera a verdade e, ao mesmo tempo, como que o poder se instaura, ou essa verdade se instaura
em formas hegemônicas, sociais, econômicas e culturais. Isso aqui é um desafio, né? Isso aqui não é uma questão que ninguém consegue resolver, né? Mas, e talvez por isso seja uma questão filosófica, né? Bom, então é isso, pessoal. O que eu quis trazer hoje para a gente aqui é um resumo da nossa aula, né? Eu acho que eu até me alonguei demais do que eu podia, né? Do que eu precisava. E então convido vocês a ouvirem a aula lá, a assistirem com mais saber, né? Com mais propriedade, digamos assim. A aula é um resumo mais certo, mais certeiro do que essa falação que eu aprontei aqui. E é um pouco isso. Os propósitos da aula de hoje era trazer, né, essa atenção para um autor que vê o saber, que vê o conhecimento com um olhar muito específico, né? Ele está procurando, ele está tentando entender como é possível determinada coisa ser criada, né? Ter sido criada. Então, assim, como é possível, por exemplo, a gente falar, né, no século XIX, século XX, falar tanto, né, de uma repressão social, repressão sexual, né, quando no próprio século XIX se criou uma série de saberes sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre a sexualidade feminina, a sexualidade masculina, os diferentes tipos de sexualidade, né? Então, a pergunta dele é um pouco isso, assim, um pouco, ora, será que a hipótese da repressão sexual, ela é uma hipótese que resiste, né, à investigação empírica e ao que se fez, na verdade, do que o sexo é, né? Quer dizer, o que ele está falando? Ele está falando que, na verdade, ao se produzir esses saberes, sim, a gente teve uma série de produção de saberes que reprimiu sexualidades, por exemplo, sexualidades tidas como desviantes, como os homossexuais, o pessoal chamava de onanistas, né? Que é a masturbação, a sexualidade feminina. Então, uma série de sexualidade que foi, sim, destrinchada, estudada com o intuito, inclusive, de ser recriminada, de colocar amarras, né, tanto científicas como jurídicas. Então, por exemplo, a legislação que proíbe e que criminaliza a homossexualidade, né, isso até hoje no mundo existe, né, não é uma coisa só do século XIX, isso existe no mundo até hoje. E também a questão do tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento médico dessas sexualidades desviantes. Então ele fala que sim, ele não nega isso, essa repressão. Mas, por outro lado, ele vai dizer que esses saberes, ou outros saberes também concomitantes a esses, também construíram formas de se falar sobre a sexualidade, de se pensar sexualidade, de exercer sexualidade de uma outra maneira, né? Tanto é que a gente pode observar nos anos 60, né, na televisão, tem televisão nos Estados Unidos, tem um programa nos Estados Unidos, o Zygmunt Bauman tem um vídeo sobre isso, né? De uma pessoa na televisão falando abertamente, né, para o público geral, num programa de tarde, que ela não consegue atingir o orgasmo com o seu marido, né? Isso nos anos 60. Quer dizer, ora, né, a partir do século XX, o que acontece, então, quando a gente fala de sexualidade, uma série de saberes, uma série de práticas, né, que vão se colocar como objetivo, como critério, enfim, como pauta, né, a libertação, né? Então, o poder do Foucault, e aí é que eu vou parar, porque eu já estou falando demais, o poder em Foucault, ele produz, os efeitos de poder, eles produzem não só coisas negativas, ele produz também coisas positivas. Eu acho que esse ano a gente não trabalhou Foucault na filosofia política, né? Estou tentando pensar aqui, porque normalmente a gente trabalha um pouquinho. Eu acho que não trabalhamos. O Foucault, quando ele está falando do poder, ele não está falando só de algo negativo. Existe, isso tudo que eu falei.
Mas existe também coisas positivas. O poder produz subjetividades. As relações de poder, as relações de verdade, produz formas de existência. E, cara, essas formas de existência podem ser, sim, negativas, pautadas em dominação, pautadas, né? Mas também podem ser positivas, né? Negativas no sentido de negar a existência, de negar o oposto, né? Mas positivas no sentido também de criar vidas. Então, há esse duplo movimento aí na análise do Foucault, quando ele está analisando os saberes, a ciência, né? O que a ciência produz. A ciência produz, sim, coisas negativas, e produziu, né? A questão, o corpo feminino, né? E a subjetividade feminina é um dos exemplos mais clássicos disso, né? Mais claros, inclusive. Mas outros corpos, outras subjetividades, outras formas também. Mas, por outro lado, também temos questões positivas, né? E aí, talvez aí seja o caminho, né, da gente pensar formas de se libertar das hegemonias, né? Aquela pergunta filosófica que eu falei lá. Como dissociar o regime de poder da verdade com formas sociais, culturais de dominação. Bom, é isso. Eu queria pedir desculpa que eu me alonguei demais. Eu queria, na verdade, antes da gente terminar, antes da gente ir embora, comentar com vocês, pessoal, que aqui, ó, tô colocando 3 pontos extras, tá? Para as atividades da semana de Ciência e Tecnologia. Então, se vocês não fizerem inscrição, façam lá. Aí vocês apresentarão aqui, né? Vocês vão fazer a inscrição aqui. E aqui, clicando aqui, vocês vão apresentar os comprovantes, né? O comprovante não vai sair de imediato, mas é muito fácil de emitir. Até o final do mês a gente deve emitir. Aí é só colocar aqui, né? Estudante técnico e ver o que vocês vão querer participar, tá bom? Tem coisas legais. Aqui de manhã é só com o professor, né, da rede estadual, da rede particular. E aqui vocês podem participar de manhã, se vocês quiserem, tá? Mas tem outras atividades à tarde e de noite. Beleza? Falei demais, todo mundo quietinho. Valeu, gente. Olha, não sei se ficou confuso não, mas o Foucault é um autor legal para usar em redações, né? E às vezes ele cai nas questões de filosofia, ele costuma cair. Ele e o Kant são os que mais costumam cair nos últimos tempos, né? Então é isso. Fiquem bem. Boa semana para vocês. Gente, sabadão tem sábado letivo. Esqueci, tem que falar com vocês aqui, ó. Nosso sábado letivo. Olha, eu posso estar aqui presente, tá? Mas eu também já deixei a aula lá. Como eu disse para vocês, é uma aula conteúdo novo. É uma aula que vai seguir a discussão que a gente fez esse parênteses com o Foucault. E o Habermas, ele também está discutindo o Habermas e o Marcuse, né? Primeiro o Marcuse, na verdade. Ele está seguindo essa discussão desse problema, né? O que a ciência faz de nós? Em termos de ideologia, em termos de poder, em termos de sociedade, né? Então, primeiro, essa é uma das grandes questões do Marcuse, que faz parte, sim, das questões clássicas de filosofia da ciência. Eu preferi colocar eles depois do Foucault. Enfim, foi uma questão aqui. Mas está tudo aqui, né? Exercícios de fixação não vale ponto, tá? Aqui tem um questionário de 3 pontos e a aula propriamente dita também de 3 pontos. Tá bom? De 2 pontos, no caso. E aqui a gente tem, né, um problema... um problema filosófico da modernidade, né? De como que a modernidade e a ciência... o que a ciência e a modernidade faz de nós. Ok, né? Então, sábado letivo é para chorar, né? Mas tá lá, tá? Vocês podem fazer a qualquer momento. A gente vai ter agora 2 encontros que são só encontros de dúvidas. Então não vai ter nova aula nas próximas 2 ou 3 semanas, não sei muito bem. Tem uma questão do calendário, enfim, não sei o que foi, não. Né? Eu sei que a gente vai ser grupo 2, assim, nos próximos tempos, né? É feriado. Olha lá, ó. Dia 25 de outubro vai ser dúvidas. Depois tem um feriado.
Aí depois do feriado de 1º de novembro vai ser aula de dúvidas de novo, nossa, entendeu? Então não vai ter tempo para a gente ter 2 conteúdos. Se vocês quiserem, por exemplo, assistir essa aula do Habermas na semana do dia 1º de novembro, pode ser, é um feriado, mas pode ser também para vocês se organizarem, tá bom? Mas é por isso que está esse conteúdo aqui, porque a gente vai ter uma aula, a gente vai ter 2 semanas seguidas, né, sem aula conteúdo, então vai ser só aula de tirar dúvidas, tá? Ter acontecido, né? Ele não faz uma pergunta sobre a tecnologia, mas a gente pode fazer uma pergunta Foucaultiana para a tecnologia. Como que foi possível a tecnologia fazer isso de nós, dessa nossa sociedade, né? A gente ter essas coisas do controle social, né? O Facebook tem todos os nossos dados, as empresas, a gente fala assim, eu gosto tanto de fulano, aí aparece fulano lá no seu Instagram, quer dizer, como que é possível esse tipo de coisa, né? Como foi possível desenvolver esse tipo de coisa? E essa pergunta, em termos políticos, é uma pergunta muito séria do Marquise e do Habermas, né? Como é que a tecnologia nos dominou, né? Essa é a pergunta que eles fazem. Tem outra pergunta para a gente falar sobre tecnologia, que a gente já trabalhou, né? Mas, enfim, em termos de tecnologia e ciência, essa pergunta é muito importante. Então é isso, gente. Desejo a vocês uma excelente semana de ciência e tecnologia. Espero que vocês participem, não só pelos 3 pontinhos, mas porque realmente está dando muito trabalho para fazer. Eu estou com olheiras e, enfim, é isso aí. Agradeço vocês. Forte abraço. Obrigado, Hugo. Obrigado, gente. Obrigado, Sara, Kênia, Marina, todo mundo que estava aí, Lucas, João Vitor, João Vitor. Valeu, João Vitor Alves. Eu que agradeço. Valeu, Ana Júlia. Obrigadão. Tá gravando ainda, né?